Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lupe Villanueva. Desde já, eu agradeço o número de doações que recebo e continue ajudando nessa empreitada para gravar novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão, e isso relacionado ao vídeo anterior que envolve o nome do padre Júlio Lancelotti, e diz respeito às inúmeras defesas que escutei com relação às predicações deste padre. Em outras palavras, o que mais me impressionou é que o ambiente católico brasileiro está tão contaminado de liberalismo e de socialismo que esse pessoal faz uma confusão entre a doutrina católica e o respeito que nós devemos ao clero. Ou seja, é como se o clero não tivesse a obrigação de defender a ortodoxia católica. Em outras palavras, o clero católico é uma autoridade per se. Aliás, isso é um argumento que nós observamos, inclusive, quando temos a polêmica da Fiducia Supplicans, quando um documento católico bastante dúbio, bastante contraditório em alguns pontos e que causou confusão entre os bispos. O argumento que eu observo, que é muito comum aos defensores da Fiducia Supplicans, é sempre um apelo à autoridade pela autoridade. É um clericalismo radical e um absolutismo papal radical. Isso que é o paradoxo. Por um lado, é uma retórica liberal, no que diz respeito à doutrina, mas por outro lado, essa retórica liberal se impõe através de um despotismo em que o clero é sacralizado, se não divinizado em qualquer coisa que diga. Não importe se o que esse clero diz tenha a ver ou não com a doutrina católica e com a tradição católica. É algo assim que é espantoso, para dizer o mínimo. E por que eu digo que o grosso dos defensores do padre Júlio Lancelotti tem uma retórica liberal e não necessariamente socialista? É porque esse pessoal dissocia a função do padre com as obrigações que ele tem da defesa da ortodoxia e da fé. Então tem gente dizendo o seguinte: olha, o padre Júlio Lancelotti pode escolher a convicção que quiser no âmbito político. Aí disse, não, pera lá. A Igreja Católica não admite o livre pensamento no sentido que vocês estão pregando. O que vocês estão preconizando, basicamente, é o fato de que o Júlio Lancelotti não tem compromisso com a ortodoxia católica. Então, por exemplo, nós temos um partido de esquerda, que é o PT, e pode ser o Partido Comunista, pode ser o PSOL, pode ser, enfim, qualquer outro partido que tenha uma linha laicista, anticlerical, anticristã, que ataca os fundamentos da família e da moral católica, no que diz respeito à sexualidade, etc. Como no caso a defesa da agenda LGBT, enfim. Ou então ataca o direito à vida, e vocês acham que um padre não tem obrigação de ser coerente com a doutrina católica. Quiçá quando nós observamos que o próprio laicato católico não se sente obrigado a defender a sã doutrina. Isso é um dos eventos mais escandalosos que nós podemos perceber da Igreja Católica no Brasil. Uma igreja que não tem convicção. Uma igreja que está à deriva de qualquer conchavo político ou de qualquer tendência política do âmbito secular. Eu gostaria inclusive de citar alguns comentários sobre este assunto que, no meu entender, é bastante grave, desses defensores do padre Júlio Lancelotti. Mas poderia também ser de outros padres, poderia ser até mesmo do Papa, pode ser também, sei lá, do Túcio lá, que é do dicastério, enfim. Mas em nenhum momento esse pessoal argumenta sobre a defesa da sã doutrina. Pelo contrário, é autoridade pela autoridade, é o absolutismo clerical. Não importa se esse clero pregue a favor ou contra a verdade. E isso sem prejuízo de uma visão que, no meu entender, pelagiana, afirmando o seguinte: o padre Júlio Lancelotti faz caridade. E aqui nós temos um conceito pernicioso do que esse pessoal entende por caridade, porque caridade é diferente de filantropia. O que o Júlio Lancelotti faz muitas vezes é filantropia, não necessariamente caridade. E por que eu digo isso? Porque a caridade tem que estar de mão dadas com a verdade e com a fé.
Da feita que nós temos um padre que se utiliza dos carismas do sacerdócio e mesmo de uma aparente caridade externa, mas prega tudo aquilo que é contrário à igreja, então nós temos que duvidar da caridade. Nós temos que duvidar até mesmo da fé dele. Infelizmente, essa que é a verdade. Será que o padre Júlio Lancelotti tem fé mesmo na Igreja Católica? Ou ele tem a fé numa agenda política de esquerda e se utiliza da sua autoridade dentro da igreja para angariar votos e ganhos políticos para a esquerda? Essa que é a grande questão. A visão que vocês têm de caridade, vocês católicos de tendência liberal, é pura filantropia. Isso o Bispo Macedo da Igreja Universal faz. O espírita também faz esse tipo de filantropia. O político nordestino que compra votos no Nordeste da cesta básica também faz isso. Para que nós saibamos se a bondade é autêntica, nós temos também que entender quais são as intenções dentro dessa bondade aparente. Uma bondade que tem muita publicidade, como é o caso do Lancelotti, que está sendo defendido pelo establishment, e vocês confiam no establishment brasileiro? Nessa mídia que ataca 24 horas por dia a Igreja Católica e defende justamente um padre católico que prega tudo que é anticatolicismo. Será que vocês não se dão conta não? Vocês são tão idiotas a esse nível? Vamos analisar uma coisa bem simples. Vejam que a imprensa fala, por exemplo, de Madre Teresa de Calcutá. Para você ver a manipulação ideológica que há em torno da imagem do Lancelotti, querendo equipará-lo a Madre Teresa. Quando essa mesma imprensa que faz esse tipo de equiparação, que diz que criticar o viés ideológico do padre Júlio Lancelotti é cristofobia, essa mesma imprensa dizia que Madre Teresa era uma fanática, era uma obscurantista, era uma reacionária, era uma mulher que explorava os pobres. Olha só que coisa invertida. Quando, na verdade, essa acusação sobre explorar os pobres talvez seja imputada ao próprio padre Júlio Lancelotti. Pela convicção dele, pelos aspectos políticos que envolvem o seu nome. Ao que me parece, muitas vezes, é que, lamentavelmente, espero não cometer uma injustiça com esse padre, mas, lamentavelmente, essa ideia de uma filantropia dentro da igreja, com muita politização e com muita ideologia, isso não me parece uma atitude sincera. Porque a verdadeira bondade ela não tem que ser vista por ninguém. Ela tem que ser uma atitude voluntária e que não se espera nada em troca. E o padre Júlio Lancelotti, através de uma defesa contra qualquer ponto da doutrina católica, ele parece se escamotear nessa aparência de caridade. E isso me parece bastante perigoso. Mas enfim, eu gostaria de também acrescentar outros comentários sobre aquelas pessoas que defendem o padre Júlio Lancelotti, dizendo que ele é uma pessoa bondosa, etc. Eu até espero que ele seja, apesar de que todas as ideias que ele defende são contrárias à Igreja Católica. E, portanto, existe uma incoerência no modo de ser desse padre. E não me venha com esse papo de dizer que ele pode ser bonzinho por um lado e por outro ele pode ser malzinho. Não. Tem que haver uma integralidade da coerência. Porque senão nós vamos achar que até um traficante de drogas que ajuda a favela também é um bonzinho. Vamos lá. Um certo João da Cruz Alves Júnior me escreveu: Conde, você é um excelente apologeta e defensor da doutrina moral católica. Concordo com você. Agora esse negócio de esquerda e direita não vai levar a lugar nenhum. Não adianta denegrar a imagem só da esquerda em relação à doutrina católica. A direita ou a extrema-direita, entre aspas, que se dizem conservadores, fazem discurso apenas para angariar votos através da hipocrisia. Quantas mulheres esses conservadores já trocaram o nome de Deus? Meu amigo, deixa eu falar uma coisa. Se você visse os meus vídeos, você saberia que eu critico tanto um lado como o outro. Aliás, desde 2019 eu critico o governo Bolsonaro e critico os conservadores brasileiros. Ao que parece, você não vê meus vídeos. Você viu apenas um vídeo e através deste vídeo você tirou a conclusão de que se eu ataco alguém da esquerda, necessariamente eu sou cúmplice da direita. Isso é um maniqueísmo muito primário, diga-se de passagem. Por outro lado,
Quando você falou que o negócio de esquerda e direita não vai levar a lugar nenhum, concordo plenamente. E é justamente por isso que eu critico os dois lados. Eu critico tanto o bolsonarismo como critico o petismo. Não adianta somente criticar a esquerda. Tá, tudo bem, concordo. Porém, quando eu critico a esquerda, você fica aí sentido não sei porquê. Tem que se criticar a esquerda e tem que se criticar a direita, porque tanto a direita como a esquerda querem aparelhar a Igreja Católica. Querem transformar a Igreja Católica num mero instrumento político. E, no meu entender, o padre Júlio Lancelotti se serve desse tipo de expediente, de querer politizar a Igreja e tornar a Igreja refém do Partido dos Trabalhadores. E, quiçá, de outros partidos de esquerda. Então, vejam que o problema em si é uma tentativa de politizar a Igreja fora dos princípios que a Igreja, de fato, tradicionalmente defende. Então, nós temos que, sim, ser coerentes e criticar a postura do padre Júlio Lancelotti, como a postura, sei lá, de qualquer padre que seja bolsonarista, fanático ou qualquer coisa. Porque isso não é católico. Existem princípios que a Igreja tem que defender e que são irrenunciáveis, inclusive no âmbito político. Então não me venham com esse papo de dizer que, olha, dependendo de certas circunstâncias, se pode votar no Lula. É isso que vocês falam. Isso aí é modernismo que vocês estão pregando e liberalismo. Porque, vejam, o Partido dos Trabalhadores defende tudo aquilo que a Igreja condena. Mesmo que se possa falar que não, mas a Igreja criou o PT. Sim, o catolicismo de esquerda, esse catolicismo de esquerda que subverte a Igreja Católica e transforma a Igreja Católica no instrumento do partido. Simples assim. Aí nós temos um tal de Adriano, cá não sei o que das quantas aqui, meio histéricozinho, que começou a escrever os seguintes desaforos. Para pelar o saco do MBL, o Conde ataca a Igreja e seu clero. Primeiramente, onde é que tem a ver MBL com relação à minha crítica particular a um padre que defende ideias de extrema esquerda? Vamos lá. Eu pergunto para o idiota desse Adriano aí, que é outro puxa-saco de um clericalismo irracional. A Igreja defende a agenda LGBT, sim ou não? Se não defende a agenda LGBT, e se existe um padre que defende a agenda LGBT, então ele está sendo incoerente com a Igreja. Na verdade, você não está preocupado com a Igreja, você está preocupado com o clero de esquerda. Só que você finge dizer que você defende a Igreja, quando na verdade você não defende porra nenhuma. Amanhã vai estar atacando o Papa, também o acusando de pedófilo. Eu não entendi a correlação. Primeiro, eu não toquei nem mesmo na questão da intimidade do padre Lancelotti. Até porque não é objeto da minha crítica as questões pessoais do padre. Existem insinuações sobre várias questões que envolvem a sua privacidade, mas eu não toco nesse assunto porque não seria responsável da minha parte se não houver nenhuma coisa concreta no que diz respeito à sua pessoa. Eu estou tocando na questão pública do padre Júlio Lancelotti no que diz respeito às suas ideias políticas, como também a sua ideologia e a sua militância dentro da Igreja. Na verdade, esse tipo de retórica é para desviar a atenção do fato de que nós temos um padre que tem posicionamentos francamente heréticos, desviantes da moral e da doutrina católica, como também no âmbito político, realmente é também incoerente. Aí ele diz assim: tu és servo de Satanás, cadela do MBL e grupos neocon protestantes. Eu digo, você é o filhote do demônio petista, cadela do PT e dos partidos de esquerda e de grupos de extrema esquerda infiltrados na Igreja Católica. Você não está preocupado com a Igreja Católica, você está preocupado com um grupinho de esquerda. Você em nenhum momento objetou o fato de que, se há padres que defendem partidos que são a favor da legalização do aborto, partidos que são a favor da agenda LGBT, partidos que são contrários à concepção matrimonial católica, claro, você ficou caladinho como uma cadelinha de esquerda que você é, com a diferença de que você é um mentiroso também, porque você não tem coragem de admitir que você é de esquerda. Você simplesmente é um isentão. Existe o isentão de direita e o isentão de esquerda. No fundo, nós podemos concluir que a sua expressão é de um militante de esquerda covarde, que não admite que é de esquerda, que não admite que defende pautas que são contrárias à Igreja Católica, e depois banca o ortodoxo, né,
o ortodoxo, o defensor do clero, como se o clero tivesse direito de defesa per se. E não justamente o contrário, que o clero tem a obrigação de defender a ortodoxia católica. E se o clero não defende a ortodoxia católica, então nós temos que opor a esse tipo de atitude, justamente por contrariar o ensino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Simples assim. Você é apenas um idólatra. Basicamente isso. Porque, sim, é possível haver idolatria pelo clero. Porque esse tipo de resposta, que coloca o clero numa posição quase de inquestionabilidade, principalmente quando esse clero age contra manifestamente a doutrina católica, ou afeta substancialmente o entendimento da doutrina católica, nós não podemos dizer outra coisa senão idolatria. Você está colocando o clero acima de Deus. Porque o clero existe em função de Deus. O clero existe em função de defender aquilo que Deus de fato nos deixou, que foi o ensino, o mundos da fé. Simples assim. Vamos lá. Se o Papa tivesse ciência da tua patética existência das coisas imundas que postam na internet contra o Padre Júlio, tu serias excomungado como enviado dos infernos. Qual é a heresia que eu coloquei aqui que o Papa possa me excomungar? Me diga. Você é defensor de um padre que faz apologia da homossexualidade dentro da igreja, meu filho. A apologia do padre Júlio Lancelotti é defesa de uma agenda que legitima e que naturaliza a relação homossexual, que contraria os princípios católicos. Onde é que está a minha heresia? Um papa só pode excomungar alguém por heresia. Ou por apostasia. Ou por algum tipo de manifestação contrária à fé católica. Eu não estou em nenhum momento me manifestando contra a fé católica. Eu estou criticando a conduta de um padre que justamente prega aquilo que a Igreja Católica condena. Na verdade, é retórica, sabe o que é? Retórica de prostituta de sarjeta. Você não tem nem o que falar, aí você se encastela numa visão clericalista radical. E detalhe, é um clericalismo modernista. Porque vejam que quando o Papa Pio X, na encíclica Paciendi, dizia que o modernismo é a síntese das heresias, coleta todas as heresias, basicamente é isso. É a ideia de que o clero tem que se adaptar aos tempos. O clero tem que fazer concessões aos dogmas católicos, aos valores católicos, para se adequar à contingência do tempo, à contingência das conveniências políticas. E neste ponto, liberais, socialistas, direita, esquerda, eles têm um aspecto do modernismo. E você é um modernista, rapaz. Só que, claro, você não é inteligente para saber o que é o modernismo. Até porque aqui, nós temos aqui a retórica raivosa. E principalmente de um Papa que, lamentavelmente, está dando uma guinada cada vez maior de crise. E de levar a igreja à crise e à divisão. Como de fato foi o que aconteceu com a fidúcia suplicans. A fidúcia suplicans causou um impacto psicológico profundo na igreja, de tal modo que hoje em dia o Papa Francisco está se tornando cada vez mais impopular. Só está sendo popular justamente com os inimigos da igreja. Os inimigos da igreja estão adorando isso. Inclusive você, que é defensor de um padre que tem ideias que podemos dizer apóstatas, ou seja, que negam a moral católica, que negam os valores da igreja, dentre outras coisas, né? Vamos lá. Ai. Deus proteja a Santa Igreja contra demônios como você. Ah, vá a merda, cara. Você é defensor de padre que faz agenda LGBT e vem dizer que a igreja tem que se defender de mim? A igreja tem que se defender de mentirosos como você. Infelizmente, a paróquia está cheia de gente como você. E gente como você é responsável para transformar o Brasil num país protestante. Porque eu posso dizer, pelo testemunho pessoal, no ambiente protestante, eu encontrei pessoas muito mais saudáveis do que gente como você. Gente histérica, mentirosa, safada, sem vergonha, comprometida com a agenda política. Não quer dizer que os protestantes não tenham uma agenda política, mas por incrível que pareça, mesmo que também há problemas de corrupção, os pastores evangélicos que se metem com política em geral são muito capciosos, são também pilantrões, são meio safados. No entanto, a pauta evangélica é muito mais coerente que a católica. A pauta evangélica, quando fala contra o aborto, é contra o aborto. Quando fala a favor da família, é a favor da família, com todos os defeitos doutrinários e teológicos que o protestantismo implica sobre o conceito de família e matrimônio, que não são necessariamente os conceitos católicos, porque o catolicismo prega um matrimônio dissolúvel, a relação estrita entre uma mulher, a questão da fidelidade absoluta, etc. E os protestantes aceitam o divórcio, por exemplo.
Mas os católicos não estão defendendo nem isso. Vamos lá. Aí ele botou aqui. Aí ele falou que eu era demônio MBL bolsonarista. Não é claro. Né? É preciso me imputar a pecha de MBL bolsonarista. Todo mundo sabe que eu sou anti-bolsonarista. E, embora eu acho que o MBL faça certas análises interessantes, eu nem mesmo sou entusiasta do MBL. Mas enfim. Deus abençoe o Santo Papa e o Padre Júlio. Você tem que realmente defender tudo aquilo que a igreja condena. Esse é o tipo de católico que está predominando em nossas paróquias. Pelo menos algumas, não são todas não. Graças a Deus. Vamos lá. Mas aqui, o idiota vem, né, repetir de novo. Que acusação, cretina? Onde estão as provas? Deixa eu falar uma coisa. O que menos falta são materiais mostrando o padre Júlio Lancelotti pregando contra a igreja. Pregando tudo que a igreja condena. Pregando contra a moralidade sexual. Pregando contra a noção católica do casamento. Pregando contra a noção política da igreja. Dentre outras coisas. Aliás, pregando até mesmo contra a doutrina católica no sentido estrito religioso. Quando o padre Júlio Lancelotti diz que Cristo não veio fundar uma religião, vai fundar uma concepção, sei lá, humanista, meio New Age, isso não tem nada de católico. E olha que eu não estou falando nem mesmo da vida pregressa do padre Júlio Lancelotti, que isso há mais de 10 anos atrás, mais ou menos o que, uns 15 anos atrás, saíram notícias bastante comprometedoras dele, e que eu não vou afirmar aqui porque não tenho nenhum embasamento para falar sobre isso. Mas o padre Júlio Lancelotti nós podemos dizer que é uma figura controversa. Tá? Agora, se você é um canalha petista que finge defender a sã doutrina católica, fechando os olhos para o que está acontecendo, toda essa defesa aí é puro flatus vos. Vamos lá. Tu é um cretino extremista ideológico e cadela do MBL. Bom, aqui nós temos uma adjetivação. Ele não tem o que contra-argumentar. Então, evidentemente, na falta do contra-argumento, então é preciso rotular. Você é um agente do MBL, você é um agente do bolsonarismo, etc. Vamos lá. E ajudando a sua campanha política contra o padre. Olha, sinceramente, eu estou cagando e andando pro MBL. O que me preocupa é um padre que prega tudo aquilo que é anticatólico. Mas você não ama a igreja católica, você ama o Partido dos Trabalhadores. Essa é a tua verdadeira igreja. Essa é a tua verdadeira seita, senhor Adriano. Vamos lá. Teu ódio contra o padre da igreja é ele ser progressista. Oh, que bonitinho. Ele ser progressista. Né? É a retórica liberal mesmo. Né? Quer dizer, o padre já não tem mais compromisso com a doutrina católica. Ele tem que ter compromisso com ele mesmo. E, portanto, você católico tem que ter compromisso não com a doutrina católica. Você tem compromisso com o clero, seja o que ele pregar. Se o clero amanhã disser que Deus não existe, então você tem que realmente renegar a Deus. Se o clero disser que o cristianismo não salva, que a igreja católica não salva, então você tem que acreditar, porque é o clero. É essa retórica que hoje nós percebemos de uma certa parte do laicato católico subvertendo o conceito próprio da doutrina católica. Porque esse pessoal já não acredita mais na doutrina católica. Esse pessoal acredita numa idolatria clerical. Basicamente isso. Mas vamos lá. Besteira. Né? O mesmo ódio que tu tem do Papa, que é até mais progressista que o Padre Júlio. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu nunca vi o Papa Francisco defender ou fazer apologia da agenda LGBT. Mas é aquela história. Você mesmo se autodenunciou, cara. Você é um comunistinha de merda, apenas isso. Você já foi condenado pelo Papa Pio XI, Papa Pio XII, pelo Leão XIII, ai meu Deus do céu, vamos pegar Pio IX, Gregório XVI. Claro, na cabeça desse povo é o seguinte: depois do Concílio Vaticano II, todos os documentos anteriores relacionados a questões políticas, morais e religiosas parece que foram esquecidas. Ou então, e que no meu entender é um delírio absurdo da mentalidade pós-conciliar, é que todo o passado tem que passar pelo filtro do Concílio Vaticano II. Quando, na verdade, quando nós entendemos como os concílios em geral foram feitos, é justamente o contrário. Os concílios, eles têm que ter embasamento naquilo que a igreja ensinou antes. E nós estamos vendo justamente o contrário, um processo completamente invertido. Então, na cabeça desse povo, quando você lê, sei lá, o Immortalidade de Leão XIII,
que defende um conceito de confessionalidade católica, então para eles isso já não é mais válido. É como se fosse secundário, quando na verdade isso é um ponto nevrálgico da doutrina católica que tem até meu valor de dogma. Quando Pio IX, no Sílabus, fala dos erros da modernidade, e nós temos que entender que erros da modernidade implicam o quê? A separação da igreja do Estado, a liberdade religiosa e muitos outros. Muita gente vai escandalizar com, nossa, que absurdo, a igreja é contra a liberdade religiosa. O problema é vocês entenderem por que a igreja é contra este conceito chamado liberdade religiosa, introduzido pelos estados liberais. Ela é contra por uma razão muito simples. Por quê? Primeiro, nós estamos falando de sociedades católicas. Sociedades católicas onde o catolicismo é público. A liberdade religiosa pressupõe o quê? O rebaixamento da igreja enquanto verdade revelada em disputa com as falsas religiões. É basicamente isso. E se vocês analisarem bem a crítica da igreja contra a liberdade religiosa, pelo menos até o Concílio Vaticano II, que do erro transformou a liberdade religiosa num direito humano, e aqui nós nos delongamos uma confusão, porque o que significa isso na prática? Como o Concílio Vaticano II introduz esse conceito? Se a igreja estava preocupada, sei lá, contra, sei lá, a perseguição às minorias religiosas, etc. E no meu entender, claro, eu não sou a favor de perseguição a minorias religiosas, mas eu reconheço que o conceito da liberdade religiosa, no ponto de vista estritamente filosófico e teológico, ele é problemático, a liberdade religiosa. Porque a liberdade religiosa se baseia numa visão indiferentista da religião, numa visão individualista da religião e numa visão privatista da religião. Porque para se permitir a liberdade religiosa no sentido que os liberais de fato pregam, é simplesmente introduzir a laicidade como um conceito público e expulsar cada vez mais a fé cristã da vida pública. João Paulo II muitas vezes escreveu sobre a sã laicidade, sobre a questão da tolerância, etc. Só que eu percebo que João Paulo II, quando ele escreve sobre isso, ele idealiza uma laicidade que não é a laicidade histórica. Porque a laicidade histórica surge justamente como um propósito de banimento da influência religiosa no âmbito da esfera pública e a privatização da fé religiosa. Se a igreja tentou conciliar com a modernidade, não parecendo um tanto obscurantista, tá? Só que ela deu um tiro no pé. Evidentemente que eu sou a favor da tolerância religiosa. Eu sou a favor do respeito à dignidade dos protestantes. Eu sou a favor do fato de que pessoas por credos diferentes não devem ser coagidos. Mas também eu sou a favor de que a verdadeira religião tem que ser defendida publicamente. E tem que ser defendida no espaço público e tem que ter influência do espaço público. Houve inúmeras monarquias católicas que, não sendo caudatárias da liberdade religiosa, eram tolerantes do ponto de vista da religião. Por exemplo, o Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro tinha tolerância religiosa. Embora a monarquia fosse católica, a monarquia dos Habsburgos fosse católica, embora houvesse a oficialização católica do Estado, da cultura, da sociedade, etc., você tinha tolerância às minorias religiosas, tolerância aos judeus, tolerância aos muçulmanos, tolerância aos cristãos ortodoxos, etc., como de fato havia no Império Austro-Húngaro. E todas essas minorias religiosas aceitavam a sua condição de minorias. Aliás, os judeus, por exemplo, apesar da sua aparente hostilidade aos católicos, eles amavam o Império Austro-Húngaro justamente porque o Império Austro-Húngaro, apesar de ser um império católico, uma monarquia católica, tolerava os judeus na vida pública. Embora, claro, a difusão da fé católica era plena enquanto o judaísmo era privatizado. Viena era uma cidade apinhada de judeus, e judeus muito bem-sucedidos, diga-se de passagem, isso no começo do século XX. Mas enfim, vamos lá. Aí ele botou aqui: em pouco tempo tu estaria chamando o Papa de servo de Satanás e pedófilo. Olha, amigo, para com esse tipo de argumentação, porque você está sendo calunioso comigo. Eu poderia, inclusive, mover judicialmente contra você falando uma coisa dessa, porque eu nunca acusei ninguém de pedófilo. Não tenho material algum para falar isso. E mesmo que eu tivesse, eu esperaria que as autoridades tomassem conta disso, e não eu tomando partido. Então, contém o facho, porque você é um cara muito histérico aqui. Verme imundo, servo de Satanás maldito. Sei o quê. Isso é tudo para quê? Para bajular o PT, o Lula? Você é um puxa-saco do Lula, cara. Quem é você para falar de Satanás, de servo de Satanás? Você serve um partido que apoia o aborto, cara.
Você é um partido que quer destruir o conceito moral da família católica. Então vá merda, cara. Vamos lá. Aqui tem um Rafael Maurício, né? Eu tive a pachorra... deixa eu ver aqui... Eu tive a pachorra de ver mais um pouquinho desse vídeo. Termos como extrema esquerda e imitação de grilo. Saiba você que dentro do Partido dos Trabalhadores existe muita gente contra o aborto. É mesmo, filho? Mas deixa eu te falar uma coisa. Isso é uma pauta do partido ou uma pauta de uma minoria de pessoas? E desde quando essas minorias têm efetividade para influenciar nas diretrizes do partido, cujas pautas públicas são pró-aborto? Nós podemos concluir a seguinte questão, senhor Rafael Maurício, porque depois esse é seu nome. É que você está mentindo. Você está querendo utilizar o fato de que existem pessoas que são críticas do aborto dentro do Partido dos Trabalhadores, talvez um padre, um bispo que seja TL, enfim, né, mas quer conciliar o inconciliável, só que isso não é uma pauta do Partido dos Trabalhadores. Todas as tentativas do partido foram no sentido da legalização do aborto. E qual foi a efetividade dessas pessoas que, segundo a sua retórica, foram contra o aborto, tiveram? Qual foi a efetividade dessas pessoas no que diz respeito a essa agenda política? Resposta: nenhuma. Simplesmente uma posição de cumplicidade com as diretrizes gerais do partido. E nós sabemos que essas pautas pró-aborto são defendidas por ONGs, por associações de esquerda e etc. Então dizer que existe um outro sujeitinho do PT contra o aborto não muda o fato de que o partido é a favor da legalização do aborto. Que isso é uma pauta do Partido dos Trabalhadores, que eles chamam de descriminalização do aborto. Então, meu amigo, pare de mentir, cara. Isso é muito feio para vocês. Vocês mentem descaradamente para esconder o que é óbvio, o que está aos olhos das pessoas. Vamos lá. Saiba você que dentro do Partido dos Trabalhadores existe muita gente contra o aborto. Tá. Você, Conde, dentro dessa sua redoma de intelectualidade seletiva, já ouviu falar das comunidades eclesiais de base? Sim, já ouvi falar. Uma ideia boa, mas que foi subvertida para o quê? Para formar um bando de militante comunista dentro da Igreja Católica. Que legal, né? Outra coisa, saiba você que o PT tem a origem católica por conta disso. É verdade, origem da esquerda católica. Como, aliás, muitos grupos de guerrilha, grupos terroristas, por exemplo, os sandinistas da Nicarágua, tiveram apoio da Igreja Católica. Aí sabe o que vocês levaram de presente? Bala, tiro, prisão, fechamento de igrejas. Meus parabéns, cara. Vocês criaram um demônio que depois vai engolir vocês. E não me venha dizer que é Igreja Católica. É uma esquerda dita católica, entre aspas, infiltrada dentro do espaço católico, subvertendo o que a igreja de fato sempre pregou. Porque a igreja é anticomunista, a igreja é antissocialista, a igreja critica o materialismo histórico. Como é que você concilia, senhor Paspalho, uma doutrina como a católica, que é uma doutrina que acredita em Deus, que acredita na imortalidade da alma, que tem a finalidade própria do sobrenatural, com uma outra doutrina que é materialista, ateia, até mesmo panteísta, se podemos dizer assim, porque é a idolatria da matéria, né? E que preconiza o quê? A abolição do indivíduo, a abolição da propriedade privada, a estatização total dos meios de produção e etc. São duas coisas inconciliáveis. Se você é um mentiroso existencial ao ponto de achar que existe conciliação possível entre essas duas visões de mundo, aí eu digo, meu filho, procura um tratamento psiquiátrico, ou então você é muito desonesto mesmo. Vamos lá. Quem está com a razão? Dom Paulo Evaristo Arnes ou Conde sem Condado? Resposta: eu estou com a razão. Sabe por quê? Porque o senhor Dom Paulo Evaristo Arnes foi bajulador de um bando de ditador comunista. Bajulador de esquerda. E tá aí, meu filho. Sabe o que vai acontecer com a Igreja Católica? Sabe o que vai acontecer com a Igreja Católica no Brasil? A Igreja Católica do Brasil vai se tornar um apêndicezinho de um partidozinho vagabundo como o PSOL ou um partido corrupto como o do PT. É isso que vocês fizeram. É isso que o senhor Paulo Evaristo Arnes fez. É isso o que muitos padres e bispos de esquerda fizeram. Bajular a esquerda para o quê? Para destruir o prestígio da igreja. E foi o que aconteceu. Não se preocupe, amigo. Sabe o que vai acontecer? O Brasil vai virar país protestante. Ou será que o esvaziamento da Igreja Católica não tem a ver com vocês, pessoas com falta de fé, e que no fundo tem fé no partido, na ideologia marxista, etc. Vocês são uma seita dentro da igreja. É só isso que vocês são. Vocês não são a Igreja Católica. Porque vocês não cumprem nada do que a igreja prega. E eu duvido que vocês acreditem na Igreja Católica.
Vocês acreditam num projeto milenarista materialista, que é o projeto marxista. Basicamente isso. Vamos lá. Quem está com a razão? Dom Helder ou o Conde bunda na cadeira? Olha, eu vou te falar uma coisa. É verdade, eu estou aqui com a bunda na cadeira. Mas com a bunda na minha cadeira, eu fiz muito menos merda do que o Dom Helder Câmara. Eu fiz muito menos merda do que a esquerda católica que você defende, que agora está pregando gaysismo e aborto dentro da igreja. Mas você precisa silenciar mesmo, sabe por quê? Porque hoje, mais do que nunca, nós temos um bando de católicos covardes, católicos frouxos. E veja que quando eu falo isso, eu não estou dizendo que eu seja um exemplo de catolicismo. Eu não sou exemplo de nada e nem me arrogo ser exemplo. A única obrigação que eu me sinto é de falar a verdade. E a verdade incomoda vocês, evidentemente. Vocês aparelharam a igreja, transformaram a igreja refém de um partido que é contrário à igreja católica, e depois ficam nesse papinho aí, sabe, arrotando o peru, cara. Vocês estão arrotando a sua merda. Vamos lá. De quantas pessoas tu já matou a fome com esse dinheiro de Pix que você recebe? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Resposta. Depende. Eu faço doação? Às vezes sim, às vezes não. Mas esse dinheiro da igreja católica que você diz que, não sei o que, é dinheiro dado por nós fiéis, meu filho. Tá? Quem Dom Helder Câmara matou de fome? Quem o padre, sei lá, Júlio Lancelotti matou de fome? Tá, mas se for por matar de fome, a Igreja Universal mata de fome. Sei lá, muitas seitas protestantes matam a fome de muita gente, como também até mesmo um político nordestino que compra a cesta básica mata a fome de muita gente. Ninguém vai negar isso. O problema, meu filho, são as intenções. São os propósitos que há dessa aparente generosidade que você transforma em puro farisaísmo. Jesus Cristo já dizia, não só de pão viverá o homem, mas da palavra que veio da boca de Deus. Qual foi a palavra da boca de Deus que o Sr. Lancelotti fez para converter essas pessoas que ele supostamente ajudou? Com tanta publicidade da esquerda midiática, com tanta publicidade dos homens mais poderosos e corruptos desse país. Porque a mídia brasileira é corrupta. E todos nós sabemos disso. Eu, com essa bunda na cadeira, eu faço muito menos merda do que um católico de merda como você. Sabe por quê? Veja, eu não sou homem de grandes feitos dentro da igreja. Reconheço. Reconheço, inclusive, que eu acho que eu deveria fazer mais pela igreja. E não só pela igreja, mas também por outras pessoas. Não nego isso. Agora, você achar que bondade é uma mera aparência, uma mera externalidade, qualquer filho da puta faz isso nesse país. Qualquer filho da puta. Ou você vai dizer que o Bispo Macedo é grande coisa. Ou você vai dizer que muitas igrejas evangélicas, não todas, existem realmente bons trabalhos das igrejas evangélicas, nós temos que reconhecer isso. Mas existem igrejas, ou pelo menos pastores, extremamente oportunistas. Que querem dar uma de bonzinho. Jesus Cristo já dizia que quando você quer fazer a bondade, não soe a trombeta para chamar todo mundo para dizer que você é bonzinho. Faça em segredo. Agora, um sujeito que tem tonelada de publicidade como o padre Júlio Lancelotti, você há de desconfiar. E principalmente quando ele prega algo que aquilo que a igreja não acredita. Então existe uma incoerência existencial e doutrinária desse padre. Porque a função dele é defender a fé católica, defender a ortodoxia. Agora, a mesma mídia que fala cobras e lagartos de João Paulo II, de Bento XVI, de Madre Teresa de Calcutá, sei lá, do José Maria Escrivá e da Opus Dei, qualquer coisa, qualquer notícia vindo da imprensa falando da Igreja Católica é sempre maledicente. E de uma hora para outra, agora criticar o padre Júlio Lancelotti. E olha que eu estou criticando pelo lado político dele. Não estou nem tocando a questão pessoal dele. Isso aí, sinceramente, eu não sei o que se passa na vida desse homem. O que eu estou dizendo é o viés político dele. O viés político dele é completamente anticatólico. Isso é evidente. Isso é evidente para quem estuda essa doutrina. Não é o que você faz. Você simplesmente se pega a aparênciazinhas, a minucezinhas mesquinhas, a farisaísmo puro. Isso é farisaísmo que você está falando. Puro farisaísmo. Porque a verdadeira bondade, a verdadeira fé e a verdadeira atuação, ela tem que ser coerente com aquilo que de fato é interno em nós. E se somos católicos, nós temos que ser coerentes com a nossa fé. Eu não posso ser uma coisa e outra ao mesmo tempo. Duas coisas contraditórias. É simples. Deus nos quer na nossa integralidade. Ele não quer a gente
parcialmente. Não existe essa história, olha, eu sou bonzinho no lado, mas eu sou filho da puta no outro. Se um padre se utiliza de uma bondade aparente para promover uma agenda política que é contra a igreja, então ele é intrinsecamente mau. Ele é mau porque não há ligação da bondade com a verdade. Esse que é o problema. Aí vamos lá. Aí ele bota assim, não vale o conde, vai te catar, católico de aba de livros. Você é o católico de passeata, o católico de cartilha do Partido dos Trabalhadores, o católico de cartilha do PSOL. Vai lá, vota no Boulos, pô. Vota no Lula. Vota naquele pessoal que saqueou a Petrobras. Vota no Petrolão, no Mensalão. Vota na agenda LGBT, pô. Vota na agenda da legalização do aborto. Eu já vi católico, afirmando que vamos votar na esquerda porque a legalização do aborto vai acontecer cedo ou tarde. Cara, isso não é catolicismo. Isso aí, eu poderia dizer, sei lá, citando o Gustavo Cursão, isso é a alta igreja, isso não é a igreja católica. Isso é outra coisa. Nós estamos vendo uma subversão interna da igreja de uma forma assim catastrófica. E infelizmente nós temos um Papa que parece ser cúmplice disso. Deus me perdoe julgar o Papa, que o Papa é a nossa máxima autoridade, é o nosso pai espiritual, etc. Mas é o que aparenta. É o que aparenta. Vamos lá. Vai te catar, católico de aba de livros. Ainda bem. Você está reconhecendo que pelo menos eu leio as abas dos livros. E você, claro, as cartilhas de esquerda. Que não sabe o que é caridade. Realmente, para você, caridade é uma mera aparência de externalidade. Deixa eu te dar uma aula de teologia. A caridade é uma virtude teologal. Mas a virtude teologal, ela tem que se refletir também no amor pela verdade. Da feita que nós temos, sei lá, um político nordestino que compra votos com cesta básica, ninguém vai negar que exista um benefício daquela pessoa que está passando fome. Mas ninguém vai dizer também que aquilo é uma benevolência, uma bondade. E que também aquilo seja uma virtude teologal da caridade. O mesmo se pode dizer de um padre que gosta de aparecer na mídia como, sei lá, uma Madre Teresa de Calcutá, ainda que a Madre Teresa de Calcutá seja caluniada por essa mesma imprensa que defende esse homem, e ele prega tudo aquilo que a igreja condena. Porque se ele prega o que a igreja condena, ele não tem fé. Ele não tem fé. E a virtude teologal da caridade é intrínseca à fé. A fé e a caridade são virtudes conjuntas. Eu tenho fé e amor em Deus, e por amor em Deus, por conta de um elemento sobrenatural da graça, eu também amo o ser humano. Eu não me utilizo do ser humano, eu não utilizo de uma aparência de bondade para dizer eu sou um santo. Não. O verdadeiro santo não aparece na imprensa. E se aparece, muitas vezes fica constrangido por aparecer. Agora, um sujeito que gosta de holofotes, que gosta de participar de passeata, que gosta de fazer politicagem dentro da igreja, até para ganhar votos para partidos que são contrários à doutrina católica, eu não acredito na caridade desse homem. Ou melhor, Deus que me perdoe fazer essa dúvida, mas no mínimo nós temos que fazer uns seguidos questionamentos. E fica destilando ódio nas redes. Eu pergunto para vocês uma coisa, eu preguei ódio ao padre Júlio Lancelotti? Eu preguei raiva a ele? Eu disse, olha, nós temos que, sei lá, fazer alguma coisa contra ele? Não. Eu disse apenas os fatos. Os fatos são os seguintes. E vou repetir, sendo até, como já dizia Nelson Rodrigues, o idiota da objetividade. Não é? Se você percebe um padre que prega tudo aquilo que a igreja condena, se você percebe um padre que é incoerente com o mundo da fé que ele é obrigado a defender, então existe um problema sério, não somente na formação dele, como também, até mesmo, na coerência enquanto padre. Eu poderia citar, por exemplo, um caso de um sujeito que foi excomungado da Diocese de Bauru, que foi o Padre Beto. O Padre Beto também tinha esse mesmo tipo de pregação, até pior. Pregações heréticas. E ele foi obrigado a se retratar e acabou que ele foi excomungado. Alguém vai dizer que esse sujeito é caridoso? Vamos lá, senhor bobalhão. Fé, esperança e caridade são as virtudes teologais que os verdadeiros santos, de fato, são tocados e seguem. Não é o caso do padre Júlio Lancelotti, porque eu tenho lá minhas dúvidas com relação à fé dele.
Eu tenho dúvidas até mesmo com relação à caridade dele. Porque se a caridade dele está atrelada a uma agenda política, e uma agenda política que contraria os princípios da igreja, então talvez ele não seja suficientemente sincero na atuação dele. E para finalizar, é muito assustador ver o liberalismo na Igreja Católica. Nós estamos sendo dominados. Há um discurso dentro da Igreja Católica, ou pelo menos de alguns membros, seja do clero, seja do laicato, um discurso que é francamente liberal. Um discurso que, na verdade, não tem amor pela sã doutrina. Um discurso que, na prática, em nome de um clericalismo absolutista e de um clericalismo irracionalista, porque não é embasamento católico, uma coisa é amar o clero com uma devoção filial. Mesmo o padre Júlio Lancelotti, não me agrada o fato do padre ter essas posturas. E veja, eu falo isso pelo bem dele mesmo. Ele não está sendo coerente com a fé. Isso pode, inclusive, prejudicar a salvação de sua alma. E observe que eu toco só na questão política, na questão ideológica dele. Eu não toco em questões pessoais, eu não sei nem o que... Repito, eu não sei nem o que se passa nisso, tá? Da vida dele, tá? Mas eu desejo ardentemente que ele se converta. E não só ele, você mesmo, vocês os idiotas católicos de esquerda, estão sendo massa de manobra para o partido de esquerda. Você não tem vergonha, não. Vocês são seguidores de Cristo e vocês se sujeitam a um partideco como o PT, um partideco como o PSOL, como o Partido Comunista. Você tem vergonha, rapaz. Você deveria ter vergonha. Vocês são como Adão e Eva nus, sabe? Depois do pecado original. Deveriam ter vergonha. Vergonha de defender essas agendas. Então, meus amigos, é isso. É preocupante, mas confiamos na palavra de Cristo. As portas do inferno jamais prevalecerão sobre a igreja. Um grande abraço.